Boa noite, meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu queria dividir com os irmãos aqui uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. E essa palavra, ela fala exatamente de um momento em que Jesus, exercendo o seu ministério, ele começa a ensinar os seus discípulos, a multidão, e ele usa exatamente a terra como um exemplo de vida, a qual nós precisamos estar atentos a isso. E Jesus ele começa a falar ali de 4 sementes. E nessas 4 sementes, a primeira fala exatamente de um semeador. Ele começa a dizer para a multidão e para os discípulos: olha, um semeador saiu a semear. Nós estamos vendo um momento onde o Espírito Santo de Deus tem trabalhado, e muito, para convencer o homem do pecado, convencer o homem a aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Mas muitas das vezes está sendo um trabalho difícil para o Espírito Santo. Sabe por quê? Você vai entender. Existem 4 coisas que fala. A primeira fala sobre vida. A primeira semente, diz a palavra que a narração da parábola, Jesus fala que o semeador lançou a semente sobre a terra e caiu ali à beira do caminho. Enfim, não caiu no caminho, nem fora do caminho, mas caiu à beira do caminho. E na medida que essa semente ela caiu à beira do caminho, ela foi pisada, e vieram as aves dos céus e se alimentava daquela semente. E o que nós podemos tirar de tudo isso aí, né? A semente ela foi pisada. A vida em que nós temos hoje, nós devemos ela a Jesus, porque ele morreu naquela cruz para nos salvar, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da morte. E ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Só que essa semente, ela foi lançada e ela caiu à beira do caminho. Muitas das vezes o homem, nessa última hora, ele está seguindo Jesus, andando no caminho, mas muitas das vezes o que chama a atenção, a atração de tudo aquilo que está fora do caminho, ou daquilo que está no caminho, muitas das vezes, é que está afastando o homem do projeto de Deus. O homem hoje ele tem vivido o seu projeto, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu vou fazer. E ele esquece da vida que Deus tem dado a ele, porque Deus amou o mundo. Nós estamos inseridos num grande amor de Deus. Mas às vezes nós esquecemos que um dia essa semente ela foi lançada numa terra que é o nosso coração, que é a nossa mente, mas no decorrer do tempo, esta semente, ela está sendo pisada por nós mesmos, pelo nosso orgulho, pelo nosso intelecto. Muitas das vezes nós não deixamos que a semente dê crescimento. E uma semente, para que ela venha a crescer, é necessário que ela morra. E ali aquela casca, ela é desfeita, mas dentro da semente vem aquele broto, vem crescendo, vem desenvolvendo. E é assim a nossa salvação com Deus também. Nós precisamos que essa semente cresça, mas não permita que essa semente seja pisada por alguém que esteja magoado com você. Porque se você não quiser que essa semente cresça, desenvolva dentro de você, certamente as aves do céu vão se alimentar delas. Porque você e eu, nós não estamos valorizando
o chamado de Deus, o que Deus tem a realizar na nossa vida, nós às vezes estamos desprezando. E a segunda semente diz a palavra que caiu sobre as pedras, né? E ao cair sobre as pedras, ela germinou, né? E as plantas cresceram ali, né? Ficaram viçosas, bonitas, mas não foi mais à frente, não foi mais além, porque ela caiu sobre as pedras, as folhas secaram. No decorrer da nossa vida, que é o crescimento, às vezes nós crescemos diante de Deus, vivemos uma salvação, apresentamos o nosso talento. Às vezes nós estamos vivendo uma salvação convencida e não convertida. E nós precisamos todos os dias nos converter ao Senhor. Dizer ao Senhor, Senhor, eu dependo de Ti. Que essa semente caiu entre as pedras, não permita que as pedras do dia a dia, elas venham te sufocar. Elas vêm fazer com que você não apareça. Deus te chamou, Deus me chamou para sermos luz no mundo, para ser sal da terra. Mas muitas das vezes, como servos de Deus, nós estamos tão apáticos, estamos tão tristes, muitas das vezes sem um bom dia, sem uma paz, porque nós estamos sendo sufocados pelas pedras. Mas eu digo uma coisa para você nesta noite: não permita que o seu coração ferido, que o seu coração magoado, empedrado, que as circunstâncias da vida te afasta do crescimento que Deus propôs para você e para mim. Não permita, porque eu não estou permitindo. As lutas cotidianas, esse ano de provações que nós estamos vivendo e vamos viver mais, mas Deus, Ele procura os seus verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram no período de luta, no período das pedras, no período em que a semente está sendo pisada, mas Ele quer que sejamos verdadeiros adoradores e que nós o adoramos, venhamos o adorar em espírito e em verdade. Então, ali, essa terceira pedra nos fala exatamente de uma pedra que caiu entre espinhos. Queridos, é um período que nós somos provados para ser aprovado. Uma semente entre espinhos, ela até cresce. Até suas folhas florescem, crescem, ficam verdes, lindas, maravilhosas, chama muita atenção. Mas ela não vai muito além, porque os espinhos a sufocam. Sufocam. De todos os lados. Jesus passou por isso ali naquela cruz. Ele foi crucificado, ele foi chicoteado. Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Jesus, ele passou por momentos difíceis por amor à minha vida e à sua vida. Então, você pode estar crescendo espiritualmente, talvez a sua saúde está sendo abalada, talvez o desemprego está te assolando, talvez a sua família está estremecida. Parece que tudo parou para você, mas não parou não, queridos. Porque Deus, Ele te chama nesta hora, em meio às lutas, aonde a salvação que Ele te propôs, muitas das vezes está sendo pisada. Está sendo difícil. Servir a Deus hoje não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. É com lutas mesmo. Às vezes, estamos sendo pisados. Às vezes, como sementes, essa semente ela não está crescendo porque ela está em meio pedras, em meio provações. Como eu já disse, você está sendo provado para ser aprovado. E eu digo para você, você é um vencedor, mais do que um vencedor. Não permita que essa sua salvação que foi dada de graça, seja ela sufocada pelos espinhos.
Não permita. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te chama, Ele me chama para irmos mais além. O momento é de ir mais além. Se olharmos para o nosso lado, há muitas pessoas reclamando. Há muitas pessoas sendo sufocadas pelos acontecimentos, pelas novidades da terra. Jesus estava mostrando aos seus discípulos ali, a multidão, que passaríamos por momentos difíceis, passaríamos por provações, mas nós venceríamos. Nós venceríamos. E a quarta e última semente nos diz a palavra que ela caiu em boa terra. E hoje, erga sua cabeça. A semente que um dia foi plantada pelo Espírito Santo de Deus, ela está sendo gerada. Ela está crescendo dentro de você. Não esqueça do primeiro amor. Não esqueça que um dia você levantou a sua mão e aceitou Jesus. Não esqueça que um dia você desceu as águas, foi batizado, e ali você assumiu um compromisso com a igreja, um compromisso com Deus, de que você seria um portador de uma herança, um vencedor, que você iria morrer para o mundo e viver para Cristo, que você seria sepultado para o mundo e ressuscitado para Cristo. E a sua palavra hoje, será como você está vivendo? Como você está convivendo com os espinhos, convivendo com as pedras, convivendo com as pisaduras? Nós fomos sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus. Mas é necessário prosseguir no caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho, não é os caminhos. Não é o plural. Jesus disse assim, eu sou a verdade. Nós vamos viver muitas verdades. Vamos ouvir muitas verdades. Mas há uma vida que podemos ter que é em Jesus. Só Ele pode nos dar vida e vida eterna e vida em abundância. A quarta semente caiu em boa terra. E qual foi a produção dessa quarta semente? 100 por 1. Se você botar o número 1, fala exatamente da Trindade, Deus triuno, um Deus soberano, Deus eterno, um Deus que jamais nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Os 2 zeros ali, os 100, é eu e você. Somamos um pouco, acrescentamos um pouco, momentos de lutas e provações, deixamos de fazer, questionamos muito, olhamos para o próximo condenando, criticando. Muitas das vezes, essa semente que precisa morrer para viver, ela ainda não morreu, ela ainda não foi sepultada, ela não tem dado crescimento. E eu digo para você, olha, 100 por 1. Deus sempre vai ser o centralizador da nossa vida. Deus sempre vai ser a presença, a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus sempre vai existir porque Ele nos conhece. Então, deixo para você esta palavra, 4 sementes. A que caiu à beira do caminho, a que caiu sobre as pedras, uma que caiu e foi sufocada entre espinhos e uma que produziu 100 por 1. Então existe a primeira vida, a segunda o crescimento, a terceira mudança de pensamento. Nós precisamos mudar o nosso pensamento em meio a lutas, em meio a provações, em meio a discórdias, em meio a vários pensamentos, né? É mudança de pensamento, é metanoia, né? Mudança de pensamento, de atitudes. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, né? Diante da nossa salvação, diante do chamado de Deus, e você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida. Pense nisso.
Ah, mas um dia eu aceitei Jesus. E você sempre vai ser um servo de Deus. Mas não deixa morrer a semente, a essência, o caráter, o chamado de Deus sempre vai existir. Não deixa, porque há uma vida eterna que Deus ele tem separado para nós, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E nesta noite eu quero dizer para você, você é especial para Deus. Você foi chamado para ser um imitador de Cristo nesta terra. Desenvolva isso. Seja aquele que vai produzir próximo da sua casa, dentro da sua casa, no seu local de trabalho, na igreja, nos vizinhos. Seja você um imitador de Cristo nessa terra. Amém, queridos? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque um dia uma semente, ela foi plantada no nosso coração. E essa semente foi crescendo, desenvolvendo, frutificando. Ela foi dando, Senhor, até mesmo uma imagem de pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, para que o Senhor possa, neste momento, aonde esta mensagem ela vai entrar, seja num hospital, seja numa família, seja, Senhor, num presídio, seja num asilo, aonde for, Senhor, que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. Eu oro ao Senhor assim e peço, Senhor, fica conosco. É a oração que te fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. A todos, graça e paz.